Quando nós olhamos para o céu, algumas pessoas podem até pensar: por que o céu é azul? Ou por que a nuvem é branca? Por que as folhas são verdes? Por que nós enxergamos cores, diferentes tipos de tons? E como que nosso olho interpreta essas cores, né? Olá pessoal, você está no canal Conexão Efedrina. Eu sou o Arthur e nesse vídeo vamos tentar explicar para vocês, fisicamente falando, por que nós enxergamos essas cores e fisiologicamente falando, ou seja, como que nosso olho interpreta essas cores. O que acontece no nosso olho, na nossa retina, para que a gente enxergue diferentes tipos de tons e diferentes tipos de cores. Bom, algumas pessoas já podem ter parado, olhado para o céu e ter pensado: por que ele é azul? Bom, o céu é azul, tentando explicar para vocês fisicamente falando, o céu é azul porque nossa atmosfera ela é rica tanto em gás oxigênio quanto em gás nitrogênio. Ah, mas o que isso quer falar? Bom, as moléculas elas conseguem desviar luz, elas conseguem tanto absorver quanto emitir essa luz que não foi absorvida. A luz que vem do Sol ela é uma luz branca, ou seja, ela é uma luz que tem as 7 cores do arco-íris, ela tem aquelas 7 cores. Só que quando você tem as 7 cores juntas, você forma o branco. O que acontece? Como nossa atmosfera é rica em gás oxigênio e em gás nitrogênio, essas moléculas são capazes de absorver o espectro de luz, ou seja, o espectro de luz visível, que são essas 7 cores, mas eles não absorvem o azul, então eles acabam refletindo essa luz azul. Vamos lá, pensem assim, que nós temos 6 bolinhas. Nós temos 7 cores no arco-íris, vamos pensar que nós temos 6 bolinhas, cada uma de um tamanho diferente. A nossa atmosfera, ela seria basicamente com esses gases, ela teria essas 6 bolinhas, então a luz que entra ela é fechada. A luz entrou e você fechou essa luz. Mas tem a 7ª bolinha ali que a luz não está entrando, ou seja, vai ser a luz que vai bater ali e vai voltar. As luzes que vão entrar na bolinha, elas vão entrar e vão ficar. As luzes que não batem na bolinha, ou seja, nesse caso da nossa atmosfera, que é a cor azul, por causa do gás oxigênio e tanto por causa do gás nitrogênio, ela vai bater e vai voltar. Então ela está emitindo essa luz azul e absorvendo os outros espectros de luz. Vamos tentar explicar para vocês agora fisiologicamente falando. Nós temos bastonetes e nós temos os cones. Os bastonetes são responsáveis pela luz, eles ficam localizados em sua maioria na periferia da retina. Então quando você está com pouca luminosidade, a gente consegue enxergar às vezes ali alguma cor, a gente enxerga movimento, e eles também são responsáveis pela intensidade luminosa, ou seja, eles também são responsáveis por a gente enxergar uma cor clara ou uma cor mais escura. Os cones são responsáveis pelas cores, ou seja, são eles que vão determinar ali que cor que está. Os bastonetes vão determinar a intensidade, se ela é clara ou se ela é escura, o movimento que a gente está fazendo com a mão. Os cones são responsáveis pelas cores. Nós temos 3 cones, os cones S, o cone M e o cone L. O cone S, que é o primeiro, ele é responsável pela cor azul, ou seja, um comprimento de onda ali mais curto. Esse cone S, ele é também chamado de cianopigmento, lembrando que ciano remete a gente ao azul. Tanto que a camisa que vocês estão vendo azul aqui, ou seja, é uma camisa que está absorvendo todos os espectros de luz e emitindo apenas o azul. Então nosso olho vai interpretar esse azul com o cone cianopigmento, o cone S. Já o outro cone, que é o M, que seria o cone com uma frequência de onda média, ele é responsável por a gente enxergar a cor verde, conhecido também como cloropigmento, lembrando, para quem quiser lembrar, um macetezinho da clorofila. A clorofila é verde, ele é o cloropigmento, responsável por enxergar a cor verde. E o terceiro cone, que é o cone L, ele é responsável pelo comprimento de onda lambda, que no caso seria mais longo, então ele é responsável pelo vermelho, conhecido também como eritopigmento. Essas 3 cores juntas formam o RGB, certo? Que nós vemos na televisão, no caso da televisão apenas um LED, no nosso olho nós temos um para cada um, e eles fazem aquela gama de cor que a gente pode ver formando magenta, formando ciano, formando vários tipos de cores. Em segundo ponto, vamos falar agora, por exemplo, das nuvens. Por que a nuvem é branca? Bom, seguindo esse mesmo raciocínio de emissão e absorção, alguns de vocês podem pensar já como é que ela pode ser, mas vamos tentar explicar para vocês. O que é o branco? Se o azul ele absorveu todas as cores e só o azul não, então ele seria tipo um espelho, ele bateu e voltou, esse azul.
O branco, a luz ela é branca, certo? Então, quando a luz bater, ela vai absorver algumas frequências e apenas uma vai ser emitida ali, gerando a cor. O branco não. O branco, todas as cores vão bater, as 7 cores do arco-íris estão batendo, as 7 cores do arco-íris estão voltando, por isso que ele se torna branco. Já com o preto, por exemplo, o preto é quando todas as cores batem e todas elas são absorvidas, nenhuma é emitida, então ela não emite cor. Então ela fica preta. No caso da nuvem, a nuvem, naturalmente, ela é branca. Por que ela é branca? A gente tem aquela água condensada que quando a luz do sol bater, ela forma como se fosse uma barreira. Então a luz do sol simplesmente bate e volta, ela não é absorvida ali pelas gotículas de água. Consequentemente, essa luz emitida é branca. Tá, mas vamos ver se vocês conseguiram entender. E a folha da árvore? Por que a folha da árvore, por exemplo, ela é verde? Algumas flores até podem cair, né? Mas a folha natural, revigorada, né? Ela é verde. Por quê? Ali ela está fazendo a fotossíntese. E a fotossíntese ela precisa de todos os espectros de luz, menos o espectro de luz verde. Então, ela vai servir com a mesma ideia das bolinhas. Ela vai absorver todos os espectros de luz e apenas o verde não vai entrar. Então, o verde vai bater e vai voltar. Então, assim, ela emite a luz verde. Isso serve para tudo. Serve para a cor da folha, serve para a cor da madeira, que você tem madeiras que são mais roxas, madeiras que são mais amareladas. Você tem flores brancas, vermelhas. Hoje tem até flor azul, amarela. Então, tudo isso vai depender do quê? Da luz que está batendo ali. Algumas moléculas estão absorvendo essa luz. E a luz que não foi absorvida, ela vai bater e vai voltar. Essa luz que volta, nosso olho recebe, interpreta ali com os cônios e os bastonetes, certo? Se é uma cor mais vívida, se é uma cor menos vívida, clara, mais escura. E o impulso elétrico é mandado para o nosso cérebro e a gente interpreta. Tudo isso de um bilionésimo de segundo, já que a luz tem uma velocidade exuberante, né? Uma velocidade muito grande. Agora, em homenagem ao meu pai, nós podemos falar, por exemplo, de uma capa de um disco muito famoso dos anos 70, que quem conhece, inclusive, pode colocar o nome aí no comentário, que ela tinha um prisma, ou seja, entrava a luz azul e saía as 7 cores do arco-íris. Onde que acontece isso naturalmente? Vocês já devem ter ouvido falar no arco-íris. Todo mundo, provavelmente, na vida já viu pelo menos uma vez um arco-íris. Mas a gente nunca vê um arco-íris, por exemplo, quando está sol. A gente sempre vê um arco-íris depois de uma pancada de chuva que está caindo aquelas gotículas finais, ou quando está chuviscando. Mas por que a gente vê o arco-íris? Lembrando do prisma, o prisma ele vai entrar aquela luz azul e ele vai decompor nas 7 cores do arco-íris. Isso acontece com as gotículas de água que estão caindo do céu. Essas gotículas de água que estão caindo, elas vão fazer a função do prisma. Então a luz branca que está vindo do sol, ela vai bater nessa gotícula. Essa gotícula vai atuar como um prisma e ela vai fazer a decomposição dessa cor. Então ela vai fazer as 7 cores. Aí ela acaba formando aquele arco-íris. Inclusive, vale fazer uma ressalva do início do vídeo, falando da parte do céu azul. Vocês podem perceber que no pôr do sol, normalmente, ele é mais alaranjado, mais avermelhado. Por que isso acontece? Por que ele é mais alaranjado, mais avermelhado? Um dos motivos é pelo fato, né, de que a gente já tem poluição no ar, a gente já tem poeira no ar, então isso acaba dando uma mistura ali de moléculas de monóxido de carbono, gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e ela acaba fazendo essa luz ir um pouco para o laranja, ir um pouco para o vermelho, para o outro lado do espectro eletromagnético. Mas também tem o fato de que no dia a luz do sol incide num ponto. Ao meio-dia, quando a Terra faz a rotação dela, a luz do sol vai incidir em um outro ponto aqui. No final do dia, que a gente estaria aqui, essa luz ela tem muito mais percurso. Ela tem que percorrer muito mais do que ela percorreria no início do dia, que a luz estava batendo aqui, depois a gente foi para o fim do dia, a luz tem que fazer essa curva. Consequentemente, essa curva ela vai fazer com que ela percorra mais. Se ela percorre mais, ela desvia a luz para o vermelho. O mesmo acontece no caso do blue shift e do red shift no caso das estrelas. As estrelas, quando elas se aproximam, elas são blue shift, elas têm um desvio para o azul. Então, aquelas estrelas azuis que nós vemos, elas estão se aproximando. E as estrelas vermelhas, elas estão se distanciando da gente. E isso é pelo tempo que demora essa luz a percorrer
do ponto do observador, que no caso seríamos nós. Então, no começo do dia o dia é mais claro, ele fica azul, certo? Porque ela vai desviando para o azul por causa da nossa atmosfera. E no final do dia, como a gente já está um pouco mais longe do que no início, essa luz percorre mais e ela acaba trazendo uma cor mais alaranjada, mais avermelhada. Inclusive, alguns planetas podem ter, por exemplo, um pôr do sol verde, um pôr do sol cinza, roxo. Isso vai depender muito da composição da atmosfera, a composição química da atmosfera dele. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, né? Se inscrevam no canal caso você não seja inscrito. Isso vai ajudar o canal a crescer, vai ajudar a gente a trazer mais coisas para vocês. E eu queria fazer tipo uma edição, não vou dizer uma edição, eu vou fazer uma ressalva aqui sobre o vídeo anterior nosso do Drogas São Necessariamente Ruins. Nós tivemos uma sugestão de um amigo querido nosso, o Gabriel Battistoni, que ele sugeriu para que a gente fizesse tipo um fluxograma. Então eu vou deixar aqui no canto o fluxograma para deixar mais claro para vocês, caso vocês ainda não tenham entendido alguma coisa do vídeo, que possa ter ficado falha no vídeo. Então é um complemento que a gente está trazendo a mais para vocês, graças à sugestão dele, né? E eu queria agradecer ele novamente por essa sugestão. E esse fluxograma eu vou deixar aqui na hora da edição, porque daí você tira um print, né? E fica mais fácil, talvez, para você... deixa eu ver se isso aqui é realmente uma droga, se ele é um fármaco, como é que é essa ideia, né, da droga e do fármaco, do medicamento, do princípio ativo. Então, vamos deixar aqui. E agradeço de novo ao Gabriel e agradeço aos que fizeram já sugestões de vídeos. A gente vai tentar trazer, né, as sugestões de vídeos para aumentar o canal. E é isso. Muito obrigado e nos vemos logo mais.